Livro de Números. Capítulo 34. A herança de Javé para o seu povo. Javé falou a Moisés: ordena aos filhos de Israel: quando vocês entrarem na terra de Canaã, estarão na terra que lhes cabe como herança, a terra de Canaã com suas fronteiras. A fronteira ao sul será o deserto de Sim e Edom. O limite sul começará na extremidade do Mar Morto, a oriente. Depois se voltará para o sul em direção à subida dos Escorpiões, passará por Sim e chegará a Cades-Barne, no sul. Em seguida, irá em direção a Zaradá e passará por Azemona. De Azemona, a fronteira se voltará, na direção do Rio do Egito e terminará no mar. A fronteira marítima será o Mar Mediterrâneo. Será o limite de vocês no lado oeste. A fronteira norte será marcada desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Hor. Daí, traçarão uma linha até a entrada de Emate, e a fronteira terminará em Cedada. Continuará em direção a Zefrona, e terminará em Azarenon. Será essa a fronteira de vocês do lado norte. A fronteira do lado leste irá de Azarenon a Cefama. De Cefama, a fronteira descerá na direção de Arbel, a leste de Ain. Descendo ainda, costeará a leste o mar de Quinerete. Daí, a fronteira seguirá o rio Jordão e terminará no Mar Morto. Essa é a terra de vocês com os limites que a cercam. Então Moisés ordenou aos filhos de Israel: essa é a terra que vocês repartirão por sorteio e que Javé ordenou dar às 9 tribos e meia. Isso porque as tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés com suas famílias já receberam a sua herança. Essas 2 tribos e meia já receberam a sua herança no outro lado do Jordão, na altura de Jericó, a oriente. Os representantes na partilha da terra. Javé falou a Moisés: lista das pessoas que repartirão a terra, o sacerdote Eleazar, e Josué, filho de Nun. Além deles, vocês escolherão um chefe de cada tribo, a fim de repartir a terra. Esta é a lista dos chefes. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amilde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Cazelon. Da tribo de Dan, o chefe Bossi, filho de Joeli. Para os filhos de José, da tribo de Manassés, o chefe Aniel, filho de Éfode. E da tribo de Efraim, o chefe Camuel, filho de Seftã. Da tribo de Zabulon, o chefe Elisafã, filho de Farnaque. Da tribo de Issacar, o chefe Faltiel, filho de Azã. Da tribo de Azer, o chefe Aide, filho de Salomi. Da tribo de Neftali, o chefe Fedael, filho de Amilde. São esses os encarregados por Javé para repartir entre os filhos de Israel a herança na terra de Canaã. Capítulo 35. Os levitas no meio do povo, na estepe de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó. Javé falou a Moisés: ordene aos filhos de Israel que deem aos levitas, da herança que possuem, algumas cidades para eles morarem, e pastagens ao redor dessas cidades. Deem essas cidades aos levitas. Eles habitarão nessas cidades, e as pastagens dos arredores servirão para os rebanhos, o gado, e todos os animais deles. Ao redor das cidades dadas aos levitas, as pastagens se estenderão no raio de 1 quilômetro fora das muralhas da cidade. A partir da muralha, meçam 1 quilômetro para o leste, 1 quilômetro para o sul, 1 quilômetro para o oeste e 1 quilômetro para o norte, ficando a cidade no centro. Serão essas as pastagens das cidades dos levitas. Deem aos levitas aquelas 6 cidades de refúgio que vocês reservaram para o homicida se refugiar. Além delas, deem aos levitas mais 42 cidades. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades, com suas pastagens. Tais cidades que pertencerão aos filhos de Israel,
serão tomadas em maior número daqueles que têm mais, e em menor número daqueles que têm menos. Cada tribo cederá essas cidades aos levitas na proporção da herança que tiver recebido. A terra da vida. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando vocês atravessarem o Jordão, entrando na terra de Canaã, escolham cidades para servirem de refúgio ao homicida que tenha matado alguém sem querer. Tais cidades servirão de refúgio para vocês contra o vingador do sangue, para que o homicida não seja morto sem ter comparecido diante da comunidade para ser julgado. Escolham 6 cidades de refúgio, deem 3 cidades do lado de cá do Jordão, e outras 3 na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Essas 6 cidades servirão de refúgio, tanto para alguém dos filhos de Israel, como para o imigrante e para aquele que vive no meio de vocês, que tenha matado alguém sem querer. Contudo, se essa pessoa feriu alguém com objeto de ferro, e daí causou a morte, é homicida. E o homicida é réu de morte. Se alguém feriu com uma pedra capaz de causar a morte, e a pessoa morrer, é homicida. E o homicida é réu de morte. Se feriu com objeto de madeira capaz de causar a morte, e a pessoa morrer, é homicida. E o homicida é réu de morte. Cabe ao vingador do sangue matar o homicida. Quando o encontrar, ele o matará. Se o homicida empurrou a vítima com ódio ou atirou contra ela alguma coisa e a matou. Ou ainda, se por inimizade a golpeou de modo mortal, aquele que feriu a vítima deve morrer, é um homicida que o vingador do sangue matará quando o encontrar. Todavia, se empurrou a vítima sem querer, sem ódio, ou atirou contra ela alguma coisa sem intenção de atingi-la, ou se não enxergou a vítima e deixou cair sobre ela uma pedra e a matou, sem ter contra ela nenhum ódio ou intenção de causar-lhe mal, então a comunidade julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, salvando o homicida da mão do vingador do sangue. A comunidade o deixará voltar para a cidade de refúgio, onde se havia asilado, e ele aí ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se havia asilado, e se o vingador do sangue o encontrar fora dos limites da cidade de refúgio, poderá matá-lo, sem medo de represálias. Isso porque o homicida deve permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Só depois que o sumo sacerdote morrer, poderá voltar à terra de sua herança. São normas de direito para vocês, válidas para todas as gerações, em qualquer lugar onde vocês habitarem. Em casos de homicídio, o homicida será morto através do depoimento de testemunhas. Contudo, não basta uma testemunha para levar alguém à pena de morte. Não aceitem resgate pela vida de um homicida condenado à morte, pois ele deverá morrer. Também não aceitem resgate por alguém que se refugiou numa cidade de refúgio e quer voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês vivem, a terra fica profanada com o sangue. E pelo sangue derramado na terra não há expiação, a não ser pelo sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra onde vocês vivem e na qual eu habito, pois eu, Javé, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. A herança da mulher casada. Os chefes de família do clã dos filhos de Galaade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, um dos clãs dos filhos de José, se apresentaram a Moisés e aos principais chefes de família dos filhos de Israel, e disseram: Javé ordenou ao meu senhor que repartisse a terra entre os filhos de Israel por sorteio. Meu senhor recebeu de Javé a ordem de dar a parte da herança de Salfade, nosso irmão, às filhas dele. Ora,
Se elas se casarem com alguém de outra tribo dos filhos de Israel, a parte que pertence a elas será tirada da parte de nossos pais. Então a parte da tribo a qual elas vão pertencer ficará maior, e a parte que nos coube por sorteio ficará menor. Quando chegar o ano do jubileu para os filhos de Israel, a parte delas passará para a parte da tribo a qual vão pertencer, e será tirada da parte da nossa tribo. Então Moisés comunicou aos filhos de Israel esta ordem de Javé: a tribo dos filhos de José tem razão. Javé ordena às filhas de Salfade: casem-se com quem quiserem, mas sempre dentro de algum clã da tribo do seu pai. A herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo para outra. Os filhos de Israel permanecerão ligados cada um à herança de sua tribo. As filhas que tiverem alguma herança em qualquer uma das tribos dos filhos de Israel, deverão casar-se com alguém de um clã da tribo de seu pai. Desse modo, os filhos de Israel conservarão cada um a herança de seu pai. Uma herança não poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada uma das tribos dos filhos de Israel ficará ligada com a sua herança. As filhas de Salfade fizeram o que Javé tinha ordenado a Moisés. Mala, Tersa, Egla, Melca e Noa, filhas de Salfade, casaram-se com seus primos por parte de pai. Casaram-se dentro dos clãs dos filhos de Manassés, filho de José. Por isso, a herança delas permaneceu na tribo do clã de seu pai. Conclusão do livro: são essas as ordens e normas que Javé ordenou aos filhos de Israel por meio de Moisés, na estepe de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó. Notas: após ser libertado da escravidão no Egito, o povo de Deus se prepara no deserto para conquistar a terra que Deus vai lhe dar, onde irá formar uma sociedade conforme o projeto de Deus. Para isso, contudo, é preciso organizar-se e estar preparado para a luta, pois terá que enfrentar aqueles que não querem viver segundo esse projeto. E no meio do povo que se organiza, Deus está presente, tenda da aliança, como aliado que sustenta e dirige a luta do seu povo. O povo organizado que se põe em marcha é exército que sai para enfrentar o inimigo. Ao mesmo tempo, é uma procissão. Toda a organização do povo se torna uma luta guiada pela fé, quando a finalidade é sair da opressão e exploração para construir uma sociedade justa e fraterna. É luta, porque os opressores não querem perder seus privilégios. É fé, porque o povo acredita que os opressores serão vencidos, pois o próprio Deus está no meio daqueles que procuram realizar o projeto dele na história. Note-se que os levitas e sacerdotes, embora não participem diretamente da luta, caminham com o povo, interpretando e estimulando a luta. Os levitas passam a ser um sinal de liberdade e vida no meio do povo. Agora, eles são um sinal na mão e um frontal entre os olhos, para lembrar que Javé é o Deus da liberdade e da vida, que rejeita qualquer tipo de escravidão e morte. A medida visava a proteger o acampamento. Mais tarde, tornou-se uma regra social que excluía os pobres e doentes do convívio social. Qualquer prejuízo causado ao próximo é ofensa contra o próprio Deus. Ambos devem ser reparados. O versículo 8 supõe que o prejudicado tenha morrido. Embora respirando mentalidade machista, o texto prevê, a seu modo, um meio para a mulher se defender contra a suspeita do marido. Numa sociedade governada pela justiça, todos têm o direito de defender a própria honra e dignidade. No povo de Deus sempre houve e haverá pessoas que, através de uma promessa, se consagraram e se consagrarão a Deus de alguma maneira particular, tornando-se assim sinal de que o povo todo pertence a Deus. A bênção é um sinal da presença protetora e vivificante de Deus no meio do seu povo.
O texto conserva uma bênção muito antiga, em que Javé é invocado 3 vezes. Tal bênção mostra que o povo pertence a Deus e que este o abençoa com a paz, quer dizer, com a vida plena, segundo o modo bíblico de entender a paz. Os membros da comunidade recebem os meios necessários para realizar cada um a própria função. Encarregados de transportar os objetos mais sagrados, os filhos de Cate podem aproximar-se do que é sagrado. Por isso, não recebem carros nem animais. A consagração do altar é cercada de solenidade, pois o altar é o centro do culto israelita. A descrição minuciosa das ofertas e dos grupos que as apresentam mostra que todo o povo, devidamente representado, é responsável pelo culto e participa dele no espírito de partilha. A relação com Deus é ocasião para exprimir as relações de fraternidade e partilha que devem existir na vida do povo de Deus. O candelabro, com 7 lâmpadas que ardiam continuamente, é símbolo da luz de Javé espalhada pelo mundo todo. O número 7 é símbolo de totalidade. Este texto reflete a situação do grupo dos levitas, depois do exílio, quando estava subordinado aos sacerdotes. Mas a sua função no santuário ainda se justifica pela tradicional ligação com os antigos levitas. O texto reflete os tempos em que a festa da Páscoa já se havia distanciado de sua significação original, comemorar a libertação do Egito, para se tornar um simples sacrifício obrigatório oferecido a Javé. Os versículos 10 a 14 mostram que já estamos numa época em que muitos têm de viajar para celebrar a festa em Jerusalém. A nuvem luminosa é símbolo da iniciativa de Deus, que protege e guia seu povo pelos caminhos da história. O povo não age simplesmente por própria iniciativa, mas obedece a Deus e analisa os acontecimentos, procurando, neles, o momento oportuno que Deus lhe dá para agir. O toque da trombeta lembra as principais atividades do povo de Deus: reunir-se para tomar decisões em comum, colocar-se em marcha na história, partir para a luta e celebrar o seu Deus. No Novo Testamento, o toque da trombeta significa anúncio do julgamento e do reino. O sogro de Moisés recebe vários nomes: Obabe, Raguel e Jetro. Trata-se de alguém que participou ativamente no processo de libertação e que, por isso, é convidado a participar do povo de Deus. Após o processo de libertação surgem as dificuldades e obstáculos, que desafiam a coragem do povo para construir uma nova realidade. Nesse momento surge a tentação de se acomodar numa simples lembrança do passado, onde a falta de liberdade era compensada pela possibilidade de consumir bens variados. Ser livre é uma conquista contínua, e a maior tentação é a de vender a liberdade a preço de banana. O povo não pode jogar nas costas do líder a responsabilidade pelo próprio destino, nem o líder, em sã consciência, pode assumir tal responsabilidade. Javé responde tanto às críticas do povo, quanto às de Moisés. Um ponto importante, no processo de libertação, é fazer que a liderança não fique ligada a uma só pessoa, mas que seja repartida entre representantes legítimos de todo o povo. Isso, contudo, ainda não é o ideal. O ideal de libertação e construção de uma nova sociedade é que o povo todo seja capaz de discernir e participar conscientemente de todos os passos do processo. O episódio mostra que Deus não se limita aos canais oficiais de estruturas e instituições, por melhores que elas sejam. No processo de libertação, não querer enfrentar as dificuldades e julgar que a libertação deixou de existir, porque não existe ainda abundância de bens, é uma atitude egoísta, que acaba destruindo o próprio processo. Aqueles que assim procedem são excluídos da caminhada. Deus revela seu projeto aos profetas,
que são homens capazes de ler nos acontecimentos a ação de Deus, e que dirigem o povo para a liberdade e a vida. Moisés foi o profeta por excelência que discerniu e manifestou, pela palavra e ação, esse projeto divino. Por isso, ele se tornou o modelo de toda a atividade profética. Nenhum profeta poderá contradizer a proposta de Deus, manifestada através de Moisés, sob pena de retardar a caminhada do povo para a vida. Chega o momento de se alcançar a terra onde corre leite e mel, isto é, o ideal de todo um projeto de libertação. Aí, a análise da realidade e exploração do país vai demonstrar que as coisas não são tão simples como se pode imaginar. Será preciso enfrentar os cananeus que dominam essa terra. Eles são fortes e parecem invencíveis gigantes, cidades grandes e fortificadas. Então, o próprio objetivo a ser alcançado é minimizado ou falsificado. Desprezar e denegrir o ideal é a maneira mais fácil de fugir da luta ou evitar que ela seja desencadeada. Sob a capa desse desprezo e fuga se esconde a covardia. No processo de libertação, as incertezas provocam uma série de tentações: voltar às seguranças concedidas e prometidas pelo opressor, desistir no meio da caminhada, renegar os verdadeiros líderes, esquecer as conquistas já conseguidas, queimar etapas para chegar mais depressa ao objetivo, desprezar o ideal da libertação, fazer separação entre a religião e os problemas concretos. Tudo isso faz com que o projeto se torne muito mais difícil e seja retardado por gerações inteiras. A oferta de alimentos para Javé, tanto de origem animal como vegetal, tem como finalidade recordar que ele é a fonte da vida e que todos os dons provêm dele. A ideia de pecado involuntário é estranha para nós. Entretanto, se sairmos do contexto do culto e entrarmos no contexto mais amplo da caminhada para a libertação e a vida, a ideia ganha sentido. Qualquer erro, mesmo involuntário, pode prejudicar o processo. Será preciso tomar consciência dos erros cometidos para poder evitá-los. A lei do sábado, originalmente, visava providenciar o descanso necessário para o povo usufruir a vida. Jesus criticará a transformação do sábado numa lei que oprime o homem e o impede de viver. Essas borlas deviam lembrar a aliança feita com o Deus libertador e as normas que orientam para a construção de uma nova sociedade. Mais tarde, esse memorial vai se transformar em simples motivo de ostentação vazia. O capítulo reúne, desajeitadamente, duas tradições, ficando às vezes confuso. De um lado, temos um grupo que, diante das dificuldades, preferiria ter ficado na terra da escravidão, a enfrentar o caminho difícil, que é a construção de uma nova sociedade. Por outro lado, temos o conflito entre os levitas e os descendentes do sacerdote Arão. Estes lutam pelos direitos do sacerdócio, provavelmente na época do pós-exílio. Aqui se desenvolve o tema da supremacia do sacerdócio de Arão e seus descendentes. Ressalta-se também o papel do verdadeiro líder, zelar e promover o bem da comunidade. Diante do problema levantado pelos levitas, o presente texto procura delimitar a função dos sacerdotes e a função dos levitas. A ideia refletida aqui irá criar mais tarde outra mentalidade, que os diversos graus de proximidade com Javé é que determinam o grau de santidade e pureza, ou seja, aqueles que estão mais perto do santuário é que são mais santos, e aqueles que estão distantes são pecadores e impuros. O Novo Testamento irá contra essa mentalidade, mostrando que Deus está perto de todo o povo, principalmente dos mais pobres e necessitados. Todos têm direito de viver do próprio trabalho. E o trabalho dos sacerdotes e levitas é servir a Deus e à comunidade.
e disso é que eles devem receber o necessário para o seu sustento. A cobiça, porém, é uma tentação constante e, na época de Jesus, o templo já se havia transformado em lugar de exploração e opressão do povo. A água da purificação, que se preparava com as cinzas de uma novilha vermelha, é uma antiga prática mágica assimilada pelos israelitas e aplicada ao sacrifício pelo pecado. Essa prática é lembrada em Hebreus. A purificação total só se consegue graças ao sangue de Cristo. É difícil perceber qual foi a falta de Moisés e Arão. Provavelmente está no fato que Deus mandou Moisés falar à rocha e não ao povo. Em vez disso, Moisés desafia o povo e toca a rocha com a vara. Talvez o texto queira somente justificar o fato de Moisés e Arão não terem entrado na terra prometida. Na sua marcha para a vida, o povo liberto encontra muitos grupos que nem sequer lhe permitem a passagem. A morte de Arão é apresentada como castigo pela sua falta de confiança. As cidades cananeias do sul percebem a grande ameaça apresentada por esse povo liberto, disposto a conquistar uma terra. A consagração ao extermínio ou lei do anátema significava destruir completamente tudo o que pertencia ao inimigo. Desse modo, evitava-se a contaminação com qualquer sistema de vida contrário ao projeto de Javé. Orma significa extermínio. Na antiguidade, havia um culto à serpente, adorada como divindade protetora e curadora. O texto mostra que Israel assimilou esse culto. Aqui, porém, a serpente de bronze é símbolo da proteção de Javé, que conduz o povo para a vida, entre os perigos da caminhada. Ao mesmo tempo, lembra os erros cometidos e as consequências desses erros, para que a marcha se mantenha dentro do projeto libertador de Javé. O Evangelho de João aplica a imagem da serpente a Jesus crucificado, sinal de salvação. O livro das guerras de Javé e o Cântico do Poço são textos muito antigos que narravam tradições sobre a chegada do povo. Deles foram conservados aqui alguns fragmentos. Quando procura conquistar espaços alternativos para formar uma nova sociedade segundo o projeto do Deus libertador, o povo se coloca inevitavelmente diante de grupos que não o apoiam, e até procuram impedir a conquista desses espaços. O povo não deve temer, porque Javé está do seu lado. A presença de um canto amorreu na Bíblia mostra que havia grupos descontentes com a política opressora do rei. Tais grupos se unem a Israel para lutar contra o sistema opressor. O povo que assume o projeto de Deus e procura realizá-lo historicamente vai se tornando pouco a pouco mais numeroso. No entanto, muitos resistem e se opõem, porque sentem o povo como ameaça a seus interesses e projetos. Tais adversários procuram paralisar e anular a realização histórica de uma forma alternativa de vida. Contudo, ninguém consegue amaldiçoar o projeto de Deus, porque esse projeto é uma resposta aos mais profundos anseios humanos. O texto nos faz pensar no episódio de Paulo na estrada de Damasco. É na obediência a Deus que surge o verdadeiro discernimento, o povo que luta para conquistar a liberdade, e a vida é sempre abençoado por Deus. Quem iria amaldiçoar um povo no qual se realiza a promessa feita a Abraão? Um povo que luta pela liberdade e pela vida não comete crime nenhum. Pelo contrário, luta para que o projeto de Deus se realize na história. Ir contra esse povo é querer lutar contra o próprio Deus. Quem poderá desafiar um povo que luta para realizar o projeto de Deus? Ele é abençoado e conseguirá a vitória sobre os inimigos. O rei a que se alude no versículo 7 é provavelmente Saul, vitorioso contra os amalecitas.
O texto primitivo mostrava na estrela a chegada de grupos marginalizados que iriam construir uma nova sociedade. Mais tarde, a estrela passou a indicar o rei Davi, visto como o ideal da autoridade política, pois ele libertou o povo dos inimigos e o reuniu para viver conforme a justiça e o direito. O Novo Testamento vê esse ideal realizado em Jesus Cristo, o descendente de Davi. O perigo de um povo que luta para construir uma sociedade nova é cair na sedução da idolatria. Pode deixar-se levar por falsos absolutos, que desviam da meta proposta, traindo o ideal da luta pela vida e liberdade. A geração do Êxodo pereceu inteira, por causa de sua incoerência e infidelidade. Afastou-se do projeto de libertação, que constrói uma nova sociedade. O presente recenseamento mostra que a nova geração se prepara para herdar a terra e reparti-la igualitariamente. No antigo Israel, a herança passava de pai para filho. Com isso se procurava perpetuar o nome da família dentro do povo, mediante a posse da terra. A reivindicação das filhas de Salfad introduz, nos costumes relativos à herança, uma novidade que passa a ser lei: as mulheres têm o direito de conservar a herança do pai, do mesmo modo como outros parentes próximos. Na transmissão do cargo de Moisés para Josué, notamos que o povo de Deus conta com líderes humanos, que devem estar submissos à vontade de Deus. Aqui, a vontade de Javé é expressa através de sorteio feito com os urim. Eram, provavelmente, dois objetos de cor ou tamanho diferentes, que os sacerdotes carregavam no bolso. A extração de um ou de outro ao acaso era uma forma de sorteio, que podia responder às perguntas de modo positivo ou negativo. O texto é um acréscimo feito pelos sacerdotes após o exílio, para regulamentar os sacrifícios no templo. O voto e a promessa são modos espontâneos de fazer alguma coisa além do que é prescrito pela lei. Note-se a diferença entre a legislação que atinge o homem e a outra que atinge a mulher. Numa sociedade patriarcal, a mulher está sempre subordinada ao pai ou marido. O texto, redigido após o exílio, recorda as normas da Guerra Santa, para mostrar o perigo de Israel perder a própria identidade através de matrimônios mistos. O texto salienta a partilha dos bens conquistados. A parte reservada para Javé é uma lembrança contínua de que ele é o líder do povo e aquele que concede os bens da vida. A ocupação de terras pelos israelitas na Transjordânia é um fato historicamente complicado. O texto quer salientar a solidariedade entre os diversos grupos. Ninguém pode ficar acomodado enquanto todos não tiverem encontrado o seu lugar para morar e viver dignamente. A lista procura conservar na memória do povo de Deus os lugares por onde os hebreus passaram no deserto, antes de alcançar a terra prometida. Relembrar esses lugares significa reavivar as vitórias e derrotas, a coragem e infidelidades, que ativaram ou retardaram a realização do projeto libertador de Javé. Essa recordação ajuda a corrigir os erros passados e incentiva a coragem nessa etapa final da caminhada. A terra dada por Deus deve ser purificada de qualquer culto idolátrico, que poderia manter uma sociedade baseada na injustiça e desigualdade. O texto salienta que a terra é dom de Deus e deverá ser repartida igualitariamente entre todos. A delimitação geográfica da terra prometida parece estar aqui ligada ao sistema político ideal das tribos. A demarcação das fronteiras não coincide com o auge do Império de Salomão, e critica o expansionismo e a desigualdade, características dessa época. Também não aceita a redução do território israelita, por ocasião das invasões estrangeiras. Provavelmente, por trás dessa delimitação geográfica há uma crítica a dois fatores que destruíram o sistema igualitário e fraterno,
a política interna de Salomão e a dominação estrangeira. Na coordenação da partilha, a escolha dos chefes de tribos indica que é necessária a participação de todos os grupos interessados, para que não haja decisões arbitrárias e impositivas. Com isso se procura evitar qualquer injustiça na distribuição da terra. Moisés e Arão pertenciam à tribo de Levi. Foi esta tribo a responsável pela transmissão das tradições sobre Javé, o Deus libertador que dá a terra ao povo. Essa tribo não recebeu território próprio, mas ficou espalhada entre todas as outras tribos, entre as quais exercia papel de fermento. A terra prometida é lugar de vida. Qualquer derramamento de sangue a profana. A legislação a respeito das cidades de refúgio procura proteger a vida do homicida involuntário. O vingador do sangue ou redentor é um parente próximo que procura vingar a vítima e realizar a justiça, matando o homicida. Esta lei completa a outra que regula a herança das filhas.